Vamos lá, pessoal. Ó, esse teorema aí vai falar da quantidade ou do número de elementos do conjunto quociente, que nós já até sabemos pelo exemplo que nós fizemos. Lembram aqui do Z4? A princípio, o Z4 contém as classes de equivalência de todos os números inteiros. No entanto, a gente viu que, por exemplo, a classe do 4 é a classe do 0, a classe do 5 é a classe do 1, e elas vão se repetindo de 4 em 4, então, na verdade, só tem 4 classes lá. São todas, mas todas elas são só 4, porque várias se repetem. E agora, lembra, acho que foi até na dúvida dela, eu falei, não, vamos falar sobre isso mais à frente. E agora a gente chegou ao teorema que não é só para o Z4, na verdade, para qualquer n, o Zn tem exatamente n elementos, do 0 até o n-1. Então, o Z4 é do 0 até o 3. Se fosse o Z7, por exemplo, seria do 0 até o 6. Z29, do 0 até o 28. Z2, só o 0 e 1. Sempre do 0 até o n-1. O teorema afirma que é sempre, não só para aquele exemplo que nós fizemos. Tudo bem, pessoal? Vamos demonstrar isso? Sim ou não? Sim. Muito bem. Olha, a gente tem que demonstrar que esse conjunto possui exatamente n elementos e que ele é o conjunto que vai da classe do 0 até a classe do n-1. A princípio, talvez você possa me perguntar o seguinte: Thiago, mas se você diz que o Zn é o conjunto das classes do 0 até o n-1, já não está dizendo que tem elementos? Ainda não. Por quê? Se eu não falo explicitamente que tem n elementos, poderia eventualmente alguém aqui dentro se repetir com alguém dali de dentro mesmo. Poderia, não é o caso, mas poderia ser a classe do 3, do 1 ser igual à classe do 3. Então, escrever N elementos não significa que o conjunto tem N elementos. Porque eu poderia, por exemplo, aqui, ó, eu poderia aqui escrever a classe do 4. Então, eu escrevi quantos elementos aqui dentro? Escrevi 5, mas não tem 5 elementos distintos. Então, não é só provar que vai do 0 até n-1. Tem que provar que vai do 0 até n-1 e que nenhum desses se repete. Nenhuma classe desse é igual a uma delas. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer isso? Então, primeiro a gente vai provar que o Zn é igual a esse conjunto aqui. E depois a gente prova que não se repete. Então, primeiro eu vou provar que o Zn é igual ao conjunto das classes de 0 até n-1. E depois eu vou provar que nenhuma dessas classes ali dentro é igual a uma outra. Como é que eu provo que esses dois conjuntos são iguais, pessoal? Não é assim que os elementos são iguais. Tem que provar que eles têm exatamente os mesmos elementos, né? Dois conjuntos são iguais, por definição, quando eles têm exatamente os mesmos elementos. Como eu posso provar que dois conjuntos têm exatamente os mesmos elementos? Mas aí você está sendo redundante. Como é que eu provo que os dois conjuntos têm os mesmos elementos? Você pode até olhar assim de forma genérica, mas todos não dá porque tem um reticências ali que vai segurar a gente, né? A gente prova, você nunca fizer nenhum exercício de provar que algum conjunto é igual a um outro, não genérico não, algum específico e tal. Então, a gente pode provar que todos os elementos de um conjunto são elementos do outro e que todos do outro são elementos do um, né? Se eu provar que todos os elementos desse primeiro aqui são elementos do segundo e provar que todos os elementos do segundo são elementos do primeiro, então eu provo que eles têm exatamente os mesmos elementos, concorda? Porque se eu provo que todos os elementos do primeiro estão no segundo, então o segundo não tem ninguém que não esteja no primeiro. E se provo que todos do segundo estão no primeiro, então significa que o primeiro não tem ninguém que não esteja no segundo. Então todo mundo que está em um está no outro, todo mundo que está no outro está no um. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer isso. Como é que eu provo que todo elemento de Zn está aqui nesse outro conjunto? Como é que eu provo isso? Geralmente, não vou dizer que é sempre na matemática, mas na maioria das vezes que a gente precisa provar uma propriedade para todo elemento de um conjunto, a gente pega um elemento genérico, que a gente chama de arbitrário. E se eu provo para um elemento arbitrário, então eu estou provando para um elemento qualquer, que não tem nenhuma especificação sobre ele. Então o que eu fiz sobre ele, sobre aquele qualquer, vale para qualquer um, portanto estou provando para todos. Provando para qualquer um, estou provando para todos. Então o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Então, ó, seja a barra um elemento qualquer de Zn. Arbitrário. Zn arbitrário significa que é um elemento qualquer, pode ser qualquer um. Se eu provar que esse A barra está dentro desse conjunto aqui, como eu disse, eu terei provado que um elemento arbitrário está nesse conjunto. Um elemento arbitrário é um elemento qualquer, não tem nenhuma especificidade sobre ele. Então, o que eu fiz sobre ele vai para qualquer um. Então, eu estou provando que qualquer um está ali dentro. Se eu provo que qualquer um está ali dentro, eu provei que todos estão ali dentro. Tudo bem, pessoal? Não? Você perdeu? Ó, A é um elemento arbitrário. Arbitrário significa que ele é qualquer um. Ele pode ser qualquer um. Se eu provar
uma propriedade para esse elemento que é qualquer um, significa que o que eu fiz para ele, eu poderia ter feito para qualquer elemento do conjunto, porque não tem nenhuma especificidade sobre ele. Não vale só para ele. Se ele é arbitrário, o que vale para ele para qualquer um que esteja no conjunto. Se vale para qualquer um do conjunto, vale para todos do conjunto. Então, o que eu provo para ele, eu provei para todos. Se ele for genérico. Se eu especificar, não, o A tem que ser um número par. O A tem que ser um primo. O A tem que ser múltiplo de 15. Se eu fizer alguma especificidade, eu estarei provando só para aquela classe de especificidade. Ah, então seja A um número par, eu provo algo para esse A arbitrário, então só estarei provando para os números pares. Não fiz para os ímpares. Mas o A aqui é um número inteiro qualquer, e a classe A barra é uma classe qualquer no ZN. O que eu provar para esse A barra, então, eu terei provado para todas as classes. Então, o que eu quero fazer é, no final das contas, chegar aqui embaixo. Ó. Vou colocar aqui embaixo, não que eu tenho ainda, mas é como meta, como tese. Eu quero provar que o A barra pertence ao conjunto das classes de 0 até n-1. O que significa pertencer ao conjunto das classes de 0 até n-1? Significa que ela é uma dessas classes, né? A classe do A tem que ser a classe do 0, ou a classe do 1, ou a classe do 2, ou a classe do 3, etc., ou a classe do n-1. Tudo bem, pessoal? Como é que eu provo que o A barra está dentro aqui do conjunto das classes de 0 até n-1? Provando que o A barra é alguma dessas classes. Mas lá eu tinha um número específico, né? Como é que eu faço aqui, sendo A um número qualquer? É por ali, por aquele caminho, mas como é que eu faço no caso genérico? Sim, e aí me dá mais detalhes então. Ia começar a testar se é o 0, se é o n-1. Ah não, por teste não vai dar muito certo não. Olha só, pessoal, vamos usar o que a gente já está usando. Ó. Pelo teorema da divisão, existem Q e R tais que A é igual a Qn mais R, sim ou não? E qual é a condição sobre o R mesmo? Com certeza o R tem que estar entre 0 e o módulo de n, que é n, porque n é um número natural logo positivo. Sim ou não, pessoal? Sim ou não, gente? Agora, o que esse teorema aqui acima fala mesmo? Muito bem. Como A é congruente ao resto, quando eu coloco assim letra maiúscula, pessoal, significa que eu estou citando o teorema aqui acima. Como A é congruente ao resto, segue que A é congruo a R modo N, né? Só escrevi em símbolos o que está escrito aqui já em palavras. Agora, como A é congruente a R, o que eu posso afirmar sobre essas classes, a classe do A e a classe do R? Elas são iguais, né? E aí aquela propriedade lá em cima de relação de equivalência. Ó. Se um elemento se relaciona com o outro, então eles possuem a mesma classe, né? Representam a mesma classe. Então, como A se relaciona com R, A é congruente a R, a classe do A é igual à classe do R. Sim ou não, pessoal? Só que o R não está entre 0 inclusive, né? Podendo ser 0, e N exclusive, não pode ser N. Quer dizer que o R ou é 0, ou é 1, é 2, é 3, até N-1. O R está entre 0 e menos 1. Então pronto, acabou, né? Como R está entre 0 e N-1, segue que o A pertence ao conjunto das classes do 0 até N-1. Tudo bem, pessoal? Ou seja, o que nós fizemos? Utilizamos o teorema da divisão e utilizamos o teorema que a gente viu anteriormente. Beleza. Como a classe do A foi tomada arbitrária no Zn, como elemento arbitrário, segue que a classe do A pertence a esse conjunto para quantos elementos do Zn, pessoal? Não, essa informação é verdadeira para quantos A's ali no Zn? Para quantos valores A? Para todo, né? Então, para todos. Então, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que A barra pertence ao conjunto das classes de 0 barra até n-1 barra para todo A barra em Zn. Sim ou não? Agora, o que está escrito aqui, ó, isso que eu acabei de grifar, significa dizer que todo elemento deste conjunto é elemento deste outro conjunto. O que significa isso na linguagem de conjuntos? Iguais ainda não. Significa que esse aqui está contido neste outro aqui. Não é isso? Se todo elemento de um é elemento do outro, então esse um está contido no outro. Sim ou não, pessoal? De forma imediata, a gente tem que esse daqui é um subconjunto de Zn.
Por que que esse é imediato? Porque o Zn tem todas as classes de todos os números inteiros. Então esse está contido nele. Agora, como um conjunto está contido no outro e o outro está contido no 1, o que eu posso afirmar sobre esses dois conjuntos? Segue que eles são iguais. É assim, pessoal, que a gente faz na grande maioria das vezes que quer mostrar que dois conjuntos são iguais. Mostra que um está contido no outro e que o outro está contido no 1. Aí eles têm que ser iguais. É um teoreminha da teoria de conjuntos. Se A está contido em B, B está contido em A, então A é igual a B. E aí, esse aqui foi um pouquinho mais complicadinho do que os anteriores? Nem tanto? Um pouquinho mais, né? Mas, um pouquinho mais complicado, mas nem tanto, né? O que nós utilizamos aqui? Vamos recapitular? Quais foram as informações necessárias? Teorema da divisão e o teorema de que um número é sempre congruente ao seu resto, né? E aí provamos que o Zn é só as classes de 0 até n-1. Que nós já tínhamos feito o exemplo para o Z4, né? Fechamos o teorema, pessoal? Sim ou não, gente? Não. Tem que mostrar que eles possuem exatamente n elementos, não acabou ainda. Eu provei que vai do 0 até n-1, mas se algum desses aqui se repetir? Não, isso é a quantidade de elementos do conjunto das partes. Não tem nada a ver com congruência. A quantidade de elementos de um conjunto das partes de um conjunto que tem n elementos é 2 elevado a n. É outra coisa, tá? Tem nada a ver com isso daqui, não. Como é que eu provo que nenhuma dessas classes que estão aqui dentro são iguais, pessoal, entre elas, que não tem repetição de classe ali? Como é que eu faço isso? Pode ser, mas você concorda comigo que aqui é uma forma genérica, né? Na verdade, isso sim, vamos fazer isso, só que de forma genérica. Vou fazer o seguinte, ó. Sejam. Ali no início, não. Aqui não. Aqui sim. É. Ó. Seja um i e j no conjunto de 0 até n-1, sem barra mesmo, estou só falando dos números inteiros de 0 até n-1, cujas classes são iguais. Então veja, eu estou tomando duas classes aqui dentro iguais. E aí o que eu quero provar é que o i é igual ao j. Por quê? Eu estarei provando que duas classes são iguais só se elas têm o mesmo representante. Não tem como, por exemplo, a classe do 0 ser igual à classe do 2, ou a classe do 0 ser igual à classe do 3. Só tem um jeito de duas classes serem iguais, ser exatamente a classe do mesmo representante. Aqui dentro. Fora pode ser diferente. Lá no nosso exemplo, ó, se fosse no nosso exemplo, o que eu estaria provando é que se a classe do 0 só pode ser igual à classe do próprio 0, aqui dentro. Fora, ela é igual à classe do 4, do 8, do 12. Mas aqui dentro desse conjunto, a classe do 0 só é igual à classe do 0. Então, se eu tenho duas classes iguais, é porque os números são iguais. É isso que eu quero provar lá embaixo. E aí eu provo, então, que não tem repetição. Que a única forma de ter repetição é, na verdade, ser o mesmo representante. Tudo bem, então, pessoal? Vamos fazer isso ou não? Vamos lá, então, a classe do i é igual à classe do j. E daí? O que a gente faz a partir disso? O que significa duas classes serem iguais? Não significa. O que é uma consequência daquele teorema lá de cima sobre classe de equivalência? Se duas classes são iguais, significa que esses elementos o quê? Se relacionam, né? Então, segue que I é congruo a J módulo N. Sim ou não, pessoal? E o que significa I ser congruo a J módulo N? Significa o quê? Que existe um número K inteiro, tal que o I menos J é igual a K em N. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Como é que eu falo isso aqui? O que significa isso aqui matematicamente falando? Qual é a classificação que a gente dá para I menos J? Não é, isso já está dito aqui. Mas se um número é igual a um inteiro vezes n, esse número é o quê do n? Múltiplo do n. Então, i menos j é múltiplo do n, certo? Sim ou não? Só que o i está entre 0 e n menos 1. O j também está entre n menos 1. Com certeza, o i menos j, e se i e j estão entre n menos 1, o i menos j também está entre n menos 1. Então, veja, i j está entre n... Perdão, i menos j está entre 0 e n menos 1, e i menos j tem que ser o múltiplo de n. Só tem um jeito de i menos j estar entre 0 e n menos 1 e ser o múltiplo de n. Qual é o único jeito? I menos j tem que ser 0, porque entre 0 e n menos 1, ninguém é múltiplo de n a não ser o 0. Certo? Onde i é igual a j. Então, nós provamos que esse conjunto aqui possui exatamente n elementos. O que significa dizer que eles possuem exatamente n elementos? Que não tem repetição ali, né? O exatamente quer dizer que
são N elementos distintos. É uma outra forma de dizer que são N elementos diferentes, distintos. Alguém quer perguntar, pessoal? Quer comentar? Dúvida? Essa demonstração aqui foi a mais complicadinha das que a gente fez hoje? Uma o quê que você está falando? O que que é uma, o que que é a outra? As demonstrações? Ah, não, o que você quer dizer, na verdade, não é que uma esteja dentro da outra, é que elas usam argumentos, usam os mesmos argumentos. Todas elas a gente usou o teorema da divisão, congruência, porque está falando de congruência. A definição de congruência, porque a gente está tratando sobre congruência. Mas alguns argumentos não aparecem em todos. Por exemplo, essa parte aqui de se está entre 0 e n-1 e a múltiplo tem que ser 0. A gente usou em duas. Né? Numa delas a gente usou o teorema que é congruente ao resto. A gente usou aqui. Então, isso, pessoal, é uma dica para vocês estudarem. Os argumentos vão se repetindo. Então, vocês estudam as demonstrações que a gente faz em sala, que vão poder utilizar esses argumentos nos exercícios e em outras demonstrações. Vou só escrever uma observação aqui para ir embora. Você fala, Thiago, você prometeu que era o último. Eu falei, o último teorema. Eu falei que não tinha uma observação depois. Mas é rapidinho, é só uma observação, tá bom? Na verdade, já era para eu ter acabado a aula, mas eu não quero liberar vocês antes das 10 exatamente. Eu tô inventando coisa, enrolando aqui. Claro que é brincadeira, porque eu quero inventando coisa que é coisa que precisa mesmo observação. Acho que é o resto na divisão de A por N. Então é o seguinte, pessoal, N é um número natural, A é um número inteiro qualquer e R é o resto na divisão de A por N. Dizemos que a classe do R é a forma reduzida de A. E que da classe do zero até a classe do N-1, faltou ali o reticências, né? É a forma reduzida de Zn. Então é o seguinte, pessoal, você pode, atenção no que eu vou falar agora. Você pode representar uma classe de equivalência pelo representante, pelo número que você quiser, e o Zn da forma que você quiser. Mas a forma comum, a mais comum, é o que a gente chama de forma reduzida, é de 0 até o n-1. Então, por exemplo, naquele que a gente fez lá, Z4, você pode escrever de qualquer forma, dessa aqui que eu escrevi, ou qualquer uma outra, mas o comum é essa daqui, do 0 ao 3. É o que a gente chama de forma reduzida. Dúvida, pergunta? Alguém quer comentar? Não? Alguém quer ficar aí para a gente ter aula até as 11? Tchau, pessoal.